O tratamento convencional da água, quando há, remove todas as impurezas? Não. À custa de muita adição de cloro, a água que abastece residências, escolas e trabalhos é bacteriologicamente segura. Os tratamentos disponíveis removem partículas e parte das substâncias dissolvidas, resultando em uma água transparente e geralmente inodora e insípida, mas não quimicamente pura. O processo de purificação da água compreende etapas distintas, que são a decantação, a coagulação-floculação, que eu mencionei aqui anteriormente, a filtração, a desinfecção e a fluoretação. Ele deu aqui os principais métodos e não foi na sequência a qual eles são empregados, tá? Eu vou comentar melhor essa sequência de métodos, mas primeiro vamos dar uma olhada no comando. Dentre as etapas descritas, são considerados processos químicos. Processos químicos são processos em que há mudança, transformação da matéria a nível de composição, né? Temos formação de novas substâncias durante aquele procedimento. Quando não tem formação de novas substâncias, a gente fala que é um processo de transformação físico. O químico necessariamente tem uma reação e tem novas substâncias surgindo naquela etapa, beleza? Vamos entender então as etapas de uma estação de tratamento de água. Primeira etapa, povo, é a captação, né? Então, tem a captação. Pode vir aí de uma estação de tratamento de efluentes ou de um reservatório, de um rio, enfim. A captação, ela usa bombas elevatórias que bombeiam a água para a estação de tratamento em alta velocidade. Aí tem uma segunda etapa que a gente chama de bacia de tranquilização. Esse nome é muito sugestivo porque a água ela precisa ter uma velocidade bem moderada ao passar pelas etapas de tratamento. E aí ela chega numa vazão muito alta, então de cara tem um reservatório gigante que acumula água para depois ela seguir o tratamento com maior lentidão de fluxo. E nessa bacia de tranquilização tem grades, tem uma série de gradeamentos e a gente chama isso de peneiração ou filtração grosseira. Como assim? Essas grades impedem que sólidos maiores acompanhem a água durante o processo ali de purificação, de potabilização, tá? Filtração grosseira porque permite que alguns sólidos continuem o fluxo com a água, apenas separa ali os sólidos maiores. E depois disso, o que vai acontecer? Aí vem a etapa de coagulação. A coagulação é a adição de algumas substâncias na água. É a etapa de formação de coagulante. O que é adicionado à água? A gente adiciona cal. A cal é um óxido, né? Óxidos são substâncias binárias, contendo oxigênio como elemento mais eletronegativo. E no caso, isso aqui é um óxido iônico, porque tem metal e o oxigênio que é um ametal. Então, a ligação entre esses elementos é ligação iônica. Óxidos iônicos contendo elementos da família dos metais alcalinos terrosos e dos metais alcalinos são óxidos básicos. O que isso significa? Que quando a gente reage a cal com a água que está em abundância no sistema, forma a cal hidratada. Na verdade, o nome é hidróxido de cálcio. E faz todo sentido, né, gente? A água é hidro, a cal é um óxido, o óxido com o hidro, hidróxido. O hidróxido de cálcio é o que a gente chama de base na inorgânica. E vai reagir a cal formada com sulfato de alumínio. No caso aqui,
é o que a gente chama de reação de dupla troca. É uma reação meio que de swing químico, aqui tem troca de casais. O cátion de uma estrutura fica com o ânion da outra, e é isso aí. Então, o cálcio se junta ao sulfato, e no caso, o alumínio se junta ao hidróxido, formando o hidróxido de alumínio, que é uma substância gelatinosa. Essa substância gelatinosa é o que a gente chama de coagulante. As partículas sólidas que estão suspensas na água, quando entram em contato com o hidróxido de alumínio, elas aderem, elas grudam na superfície desse coagulante. E aí vem a próxima etapa, que é a etapa que a gente até já comentou, a floculação. A floculação é uma agitação do sistema através de pás giratórias para promover maior contato do coagulante com essas impurezas que estão dispersas na água, para aumentar a adesão nelas na estrutura gelatinosa, gerando esses flocos maiores e mais densos. E aí, depois da coagulação, segue para a decantação. A decantação, a gente também já sabe, a água vai ficar em repouso por 1h30 e dessa forma os flocos sedimentam por serem mais densos. E depois desse período, a água escoa lentamente para filtros verticais. Então vem aqui a filtração. Esse filtro vertical tem carvão ativado, que é para principalmente reter substâncias orgânicas que não devem seguir ali para, a água se tornar potável. Normalmente são substâncias que são tóxicas ou podem, durante o processo, se tornarem ainda mais tóxicas. Tem uma questão do Enem que fala sobre isso. Fala sobre a formação de organoclorados por causa da etapa de cloração, que eu vou comentar daqui a pouco. Então, como adiciona cloro à água, se tem substâncias orgânicas, pode formar organoclorados, que são substâncias extremamente tóxicas. E aí perguntava qual etapa do tratamento da água eliminava essas substâncias que são bem venenosas. É o carvão. Carvão tem grande afinidade por substâncias orgânicas, tá, gente? Areia, tem também pedregulho e cascalho. São vários filtros verticais por onde a água passa e qualquer resíduo sólido que não tenha sofrido coagulação nem floculação fica retido nesse filtro. E agora a água segue para a etapa final. Na etapa final a água não tem mais nenhum resíduo sólido e agora vem a etapa da desinfecção, que a gente chama de cloração. A cloração é a adição de cloro gasoso na água. O cloro na água produz ácido clorídrico e ácido hipocloroso. O ácido hipocloroso é que é o agente desinfetante. Ele mata os micro-organismos, principalmente bactérias, tá? Então, é a formação desse cara aqui que a gente adiciona o cloro. Mas se tiver substâncias orgânicas lá, podem ter reações paralelas. Por isso é importante eliminar elas ali na filtração, certo? Então aqui, gente, a gente percebe que forma o desinfetante, mas também forma um ácido, que é um ácido inorgânico muito forte. E aí vem uma outra etapa. Eu pulei aqui, né, gente? Essa é a etapa 6 e essa é a etapa 7. Estou comendo aqui etapas. A oitava, então, é o que a gente chama de alcalinização. A alcalinização é para neutralizar o ácido clorídrico, porque o ácido hipocloroso, ele vai ser consumido lá ao matar os micro-organismos. Mas o pH da água, ela baixa
por conta desse ácido que é extremamente forte. Então a gente precisa eliminar esse excesso de ácido antes de distribuir a água potável. Então o que a gente faz aqui? A gente adiciona cal de novo. Ao adicionar cal, forma hidróxido de cálcio e o hidróxido de cálcio reage com o ácido clorídrico, formando cloreto de cálcio e água, tá? Reação de neutralização corrige o pH da água e aí sim, galera, a etapa final. Mas a etapa final aqui, ela não é necessária para tornar a água potável. Ela é prevista na legislação brasileira para uma questão de saúde bucal, que é o que a gente chama de fluoretação. A fluoretação, então, vai ser o quê? Vai ser a adição de um sal contendo fluoreto. O flúor é essencial para melhorar a saúde bucal, principalmente das crianças que estão ainda em formação da dentição permanente. O flúor no mineral dentário torna o dente muito mais resistente à variação de pH da boca e ao ataque de cáries. E aí, nesse caso aqui, a gente vai ter a dissociação do cátion e do ânion fluoreto. Então, a gente aumenta a concentração de fluoreto na nossa dieta, né? A gente ingere fluoreto através da água. Beleza. Gente, eu passei aqui bem rapidinho, mas é bem importante saber essas etapas. E aqui já fica muito claro quais etapas envolve formação de novas substâncias, envolve reação química. É a etapa da coagulação e da desinfecção, que também chamamos de cloração. A alcalinização também é uma etapa química, mas não tem aqui nas alternativas, tá? E a fluoretação, apesar de ser representada através de uma equação, ela não é química, porque o sódio e o fluoreto já existia no sal. A água apenas separa o cátion do ânion. Não tem formação de novas substâncias, elas já existem aqui. Isso aqui é uma dissolução, né? Dissolução é um processo físico. Se eu evaporo a água, eu recupero o sólido. Então, é só uma dissolução, não é uma etapa química, é uma etapa física. Então, dentre as listadas, a decantação é física, a coagulação é química, a floculação por si só é física, né? É a galera ali juntando no coagulante, formando o floco. A filtração também é um processo mecânico, a desinfecção é químico e a fluoretação é físico. É uma dissolução na qual o íon dissocia do outro, certo? Então, a resposta aqui vai ser coagulação e desinfecção. Todo mundo acompanhou aí de boa, Enésio?